Olá, tudo bem? Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Cidadania. Obrigado pela sua companhia, viu? Hoje a gente vai falar de um tema que é o seguinte: você já se sentiu meio que está perdendo alguma coisa, principalmente quando você está muito nas redes sociais e parece que a vida das outras pessoas está muito boa e você fala, pô, preciso de participar disso, né? A gente tem essa necessidade de pertencimento, mas até que ponto isso é bom, isso é ruim? Entender isso é muito importante. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem um trabalho bem extenso sobre saúde mental, então a gente traz muita gente aqui, psicólogos, especialistas, para debater esse assunto que a gente quer ter saúde mental e felicidade nos nossos dias, não é? Bom, eu vou conversar agora com a Anaí D'Amico, ela é psicóloga especialista em relacionamentos, já está aqui com a gente, obrigado por ter vindo. Obrigada, Jeremias. Anaí, o pessoal já te conhece da TV, né? Muitos anos, no SBT, enfim, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, por favor. Olha, há 20 anos atrás, né, em 2004, me procuraram, porque era assim, antes o Caso de Família era um psicólogo diferente por programa. Então era um absurdo a correria deles para achar tantos profissionais. Entendi. Então eles iam em clínicas de psicologia e na minha tinham muitos psicólogos. E eu relutei. Eu falei, não, tenho vergonha, nunca fiz televisão, nada. Aí eles insistiam, porque eles iam sempre. Certo. E aí um dia eu resolvi ir e amei. Né? E eu sou direta, eu sou curta e grossa, como falam. Então, porque eu tinha 2, 3 minutinhos para falar alguma coisa que fizesse alguma diferença para aquela pessoa. Sim, é verdade. Então, eu consegui ir no ponto, aí eu recebi uma proposta para ficar fixa. E aí eu fiquei de 2004 a 2023. Você teve depoimento, deve ter tido com tanto tempo, né? De gente que falou, você falou aquilo para mim naquele dia e foi tão importante. Você teve esse retorno? O tempo todo, aqui eu já ouvi de 3 pessoas. A hora que ela chegou aqui, já todo mundo aqui falando que acompanhava o trabalho dela nos casos de família. É legal, né? Porque essa questão da psicologia, eu acho assim, primeiro que os psicólogos que eu tenho conversado aqui falam, existe ainda preconceito, mas todo mundo pode fazer terapia, né? Porque terapia não é para quem está doente, né? É uma conversa, né? Pode ser crianças, os jovens hoje, como precisa, né? Você atende mais adultos? Mais adultos. Entendi. Mas eu atendo, sim, adolescentes, mas mais adultos mesmo, jovens adultos para cima. E essa coisa de atendimento online, depois da pandemia, tem dado certo? O pessoal gosta? Muito certo. Muito certo. Porque a gente está aqui em São Paulo, tem muito trânsito, né? Então as pessoas optam por ficar em casa, na tranquilidade da sua casa, num lugarzinho gostoso, as pessoas estão curtindo. E eu também atendo muita gente de fora, aí também não tem jeito mesmo. E sessões são geralmente de quanto tempo? 50 minutos, a minha é de 1 hora. Você sabe que uma vez eu vi uma notícia num aplicativo americano de consultas online, mas ele falou assim, os americanos, acho que eles, não sei se eles correm mais com a gente, hoje todo mundo está correndo muito, né? O pessoal quer uma pílula, uma solução de agora, estou com problema agora, que tem um pouco, toda essa ansiedade que a gente está falando, né? Quer resolver rápido em pílulas. Mas faz parte da terapia esse desacelerar. E mesmo porque a pessoa tem um tempo de aquecimento. Principalmente, eu também sou psicóloga sexual, né? Eu faço terapia sexual. Então, a pessoa demora para se aquecer para conseguir te falar qual que é a dificuldade dela. Né? Então, não tem como ser uma coisa rápida. Sim. Geralmente, quando está quase acabando, a pessoa começa a vomitar, literalmente, toda aquela dor, aquele sofrimento. Aí a gente já tem o conteúdo para trabalhar na próxima sessão. E tudo que a gente está falando aqui de acelerar, de ansiedade, tem a ver com isso aqui, que eu acho que não é tão novo assim, né? Mas até vou falar aqui o nome direitinho, que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out. Medo de estar perdendo algo. O que é isso? Qual o conceito? Então, são novidades que vêm, né, com a aceleração aí das redes sociais. Esse termo foi cunhado pelo Dan Herman, que é um especialista, um estrategista de marketing. Ele percebia a necessidade que as pessoas tinham de estar sempre por dentro de tudo, o medo de estar perdendo oportunidades. E isso ele viu lá no marketing. Só que com as redes sociais, eles pegaram esse termo
Porque tem tudo a ver com o que está acontecendo com a gente, né? Com todo mundo. O marqueteiro, ele estuda muito a psique, tudo, porque ele quer vender, né? Então ele quer saber onde é que ele pega. E é legal porque ele descobre coisas interessantes, né? Que as pessoas não querem perder. E ele usa isso no marketing. Você não quer perder tempo? Vem aqui, compre isso, faz, né? Exatamente. Só que a gente tem que usar também para a nossa saúde. Como é que é a questão do sintoma, assim? Porque é lógico que eu acho que todas as questões, desde a inveja, o ciúme, se existe, é porque tem um motivo, né? Talvez em alguma medida aquilo vai te despertar, né? O outro está fazendo melhor que eu, né? Em alguma medida pode me estimular a fazer coisa boa. Agora, tem uma medida também que já ultrapassa. Nesse caso específico do FOMO, quando é que você fala, esse cara já está... Então, você falou dos sentimentos. Todos os sentimentos que a gente julga ruins, eles são muito úteis, né? Então, o que você falou, a inveja pode te impulsionar a ir buscar, o medo te preserva num certo grau, né? Então, numa medida, a raiva te impulsiona, né? Numa certa medida, isso vai te impulsionar positivamente. Só que a exposição que a gente vê nas redes sociais é muito grande, né? Então, como é que você nota que você já não está legal? Quando você começa a invejar, a se sentir infeliz com a sua própria vida. Você fica insatisfeito com a sua vida. Olha, todo mundo tem uma vida tão interessante, a minha é medíocre. Por quê? Porque a gente tem uma vida normal, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem a vida em família. Não é aquele glamour que a gente vê o tempo todo. É um massacre psicológico. Todo mundo é lindo, toda mulherada é bonita, é gostosa, tem maridos maravilhosos, roupas divinas, joias, estão em viagens, em cruzeiros, Como é que você acompanha isso? Às vezes eu vejo uma foto assim e eu já até porque jornalista gosta de pesquisar as coisas, né? E nem sempre eu caio, não. Às vezes eu vejo a foto e falo, mas está assim, essa lagoa não é tão bonita, está muito fechadinho porque está escondendo muita coisa, e esse sorriso todo, será? Porque às vezes a gente vai tirar uma foto, o mar nem é tudo aquilo, a companhia não é... A bebida pode... A comida já esfriou, mas a foto tá linda, né? Pois é. Você posta que você está indo ao médico porque você está com desconforto intestinal, abdominal. Gente, vamos falar a verdade. Aí só o Google para saber, né? Exatamente. Então é só glamour, é só coisa linda, maravilhosa, procedimentos, relacionamentos maravilhosos. Dali 2 dias estão se matando, estão se divorciando, que a gente vê muito isso. E mesmo assim as pessoas acham que tudo aquilo é absolutamente real. E como é que a gente nota? A pessoa está insatisfeita com a própria vida, a autoestima começa a baixar, você vê que a pessoa está moada, né? E você vê que ela tem uma ansiedade que está crescente, você nota. E não é só pelo que ela vê e pelo que ela inveja. É também uma necessidade da tecnologia. As pessoas, tem pessoas que passam mal quando esquece o celular. Quando estão sem celular ou quando tem algum problema, descarregou a bateria, está sem bateria, ela se sente isolada do mundo, né? Então isso já chama muito atenção. Sim. E ansiedade, a gente ouve tanto falar, mas às vezes a palavra cai num senso comum que a gente já nem sabe mesmo o que é. O que é ansiedade? Eu ligo a ansiedade, por exemplo, estou com os dentes rangendo, assim, eu falo, opa, estou ansioso, né? Mas como é que a gente vê, qual é que é o nível de ansiedade mesmo e o nível normal, para a gente meio que se policiar? Então, uma ansiedade normal é quando você vai fazer uma coisa inédita, você vem numa entrevista de emprego, ou você vai conversar sobre o possível final de um relacionamento, então você fica com aquele receio, aquele medo do que pode acontecer. A ansiedade é um medo do desconhecido. Do que pode acontecer com você, você não tem como prever. Quando que isso foge da normalidade? Quando você só vive presa nesse medo. Você tem medo de tudo. Você tem medo do amanhã, do que vai acontecer, do futuro, e aí você deixa de viver o presente. Então você está tão pilhado. Ansiedade é excesso de futuro, assim como depressão é excesso de passado. Né? Isso é frase feita, a gente ouve o tempo todo, mas é a pura realidade. E acomete todas as idades? Porque vamos supor que a pessoa está com 50, 60, ela ainda tem ansiedade, porque lógico, hoje a gente está vendo mais, né? O que eu queria saber assim, em relação às gerações, a gente tem evoluído nessa questão ou estamos piorando em relação à ansiedade? Desde os jovens até os mais velhos, todo mundo tem? No passado era diferente? Olha, no passado era assim.
sempre, tudo que a gente vê hoje sempre existiu, só que agora está potencializado, e está mesmo. Ou a gente tem mais as notificações, a gente não sabia tanto da vida dos outros. Mas, por exemplo, eu tenho uma base dos relacionamentos abusivos, eu sou muito procurada por isso, Sim. E eu acho que isso sempre existiu, mas não como agora. Porque agora a pessoa também tem mais informação, né? E as pessoas começam a perceber, e é nesse sentido, a minha pergunta é exatamente, senhora, você, desculpa, tocou nisso, porque o relacionamento abusivo, ele vai aos poucos, então a pessoa não percebe, né? É um pouquinho assim, não deixo você sair hoje, se a pessoa depende financeiramente é uma limitação, e quando vê ela já passou várias etapas, ela não tá, o vizinho já está percebendo os amigos e ela não sabe, né? É como cozinhar rã. Se você colocar rã numa panela com água fervendo, ela vai pular. Mas se você colocar ela numa água morninha e for esquentando, ela cozinha e nem percebe que está cozinhando. É o que dizem, né? Pois é. Então a gente tem que perceber. O relacionamento abusivo é assim. Nenhum homem chega dando surra. Ele chega um príncipe maravilhoso, vai resolvendo todos os problemas dela, tendo ciúme, porque na nossa sociedade ciúme é sinal de amor. Então ela vai indo, ela fala, não, eu tô segura. Aí ele começa. Aliás, isso com certeza é muito antigo, principalmente hoje talvez por outros fatores, mas eu acho que antigamente da questão financeira, né, da dependência. Hoje as mulheres financeiramente muitas são mais independentes, mas a dependência financeira deixou muitas mulheres sofrendo abusos durante muitos anos porque não tinha o que fazer, né? Não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir, né? E assim outras, não só relacionamento de marido e mulher, mas às vezes de pais e filhos também, né? Porque engravidou, sai de casa e aquela história toda. Hoje muita coisa mudou, mas essa questão, eu sempre digo, no campo das relações humanas, a gente evolui muito devagar, né? Porque tecnologia, você pega lá no tempo de Cristo, hoje a inteligência artificial faz tudo, mas a gente se pega fazendo as mesmas coisas que a gente taca pedra lá na Maria Madalena. Até hoje o pessoal taca pedra. Então, só que hoje o tribunal é virtual, né? Hoje você é linchado virtualmente, a ponto até de tirar a própria vida, como tem tantos casos. E toda hora a gente vê na imprensa aí a questão, às vezes, sendo maximizada na rede social, né? Por questão de escola, né? Preconceitos, aí já tem o preconceito, o bullying ali, e aí nas redes sociais ainda... Aí tem o cyberbullying. É o cyberbullying que a gente viu recentemente, aí tá, não sei, acho que uns 6 meses, de um menino aí que apanhou tanto na escola e veio a falecer, né? Tão novinho, né? Dá muita dó, né? Então, assim, a gente tem que levar em consideração essas questões das redes sociais. E hoje, como a gente está falando aqui do FOMO, que é F-O-M-O, gente, é bom estar atento que é o Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo algo e que é muito comum. Agora, qual é o antídoto ou o tratamento para isso? Primeiro é a conscientização, né, Jeremias? Você não mexe em nada que está ruim na tua vida se você não tomar consciência que aquilo precisa mudar e que está te fazendo mal. Então, poxa, eu estou dependente daquilo, isso está me ocasionando sentimentos ruins, estou me sentindo mal de acompanhar a vida de todo mundo e estou deixando a minha vida para trás, porque é o que a gente faz. Se você ficar só grudado na vida do outro, a tua vai passando e você só vai reclamando do que você não tem igual, né? Então, se desconectar, a solução é se desconectar. Não dá para se desconectar totalmente, né? A gente ficou tão dependente desses dispositivos. Eu estou aqui lendo, viu, gente? Rapidinho, mas tem que ler, não tem como, pois né? Mas olha, se roubar meu celular, se eu perder meu celular... Não, parece perder um pedaço do corpo. Não, eu não sei telefone de ninguém. É. A gente não treina mais a memória, isso está ocasionando problemas de sono, porque a gente fica até altas horas, aquelas luzes, né? Então, se você for ver os malefícios, tem benefícios, óbvio. Se você souber fazer um bom uso de internet, de redes sociais, é espetacular, é bom, é divertido, é instrutivo, né? Só que as pessoas estão criando uma dependência absurda, expondo as próprias vidas de uma maneira, às vezes, perigosa. Teve o caso da moça que estava num cabeleireiro, não sei se você viu, com um Rolex, e não demorou, foi um assaltante, porque sabia onde ela estava sozinha, ela chegou no carro sozinha, foi lá, roubou o relógio dela. Fica fazendo o check-out onde está, com que está e tudo mais, né? Entendi. E o rastreamento acaba acontecendo. Mas essa coisa de a gente se desligar,
Eu acho que o paulistano deve ter vivido um pouco dessa experiência com o apagão que a gente teve. A gente está gravando isso aqui em meados de outubro de 2024, só para ficar marcado para quem vai ver isso também no YouTube. E, aliás, hoje, quando a gente está gravando isso aqui, sexta-feira, está previsto um outro vendaval forte, né? Mas o fato é que na região que eu moro, por exemplo, Santo Amaro, a gente ficou sábado, domingo e a luz voltou na segunda noite. E aí a gente teve que conversar mais, porque aí não tinha lá e foi interessante. Porque Você gostou? Foi bom, porque a gente conversou com um monte de assunto que a gente há muito tempo não falava. Porque no dia a dia é essa correria, né? Sempre no celular, vendo uma coisa, tá? Depois toma banho, vai dormir. Não, a gente almoça e janta com o celular, conversando com a família, mas preso no celular, vendo notificação, vendo mensagem, respondendo mensagens. Eu já atendi um garoto que ele era fera na internet, ele se comunicava, era brincalhão, ele não conseguia chegar em ninguém, ele travava, ele não conseguia o contato direto, ele gostava de uma menina, ele não conseguia nem olhar para a menina. E eu já ouvi falar também, já que a sexualidade é seu campo, que muitos jovens e adolescentes também, porque lá atrás, gente, vou falar do meu tempo, não tinha essa coisa, facilidade. Então, assim, vídeos pornô, essa coisa. Hoje, qualquer um tem, né? O pai nem sabe que o menino está vendo. E aí, o que acontece? Essa facilidade que ele encontra, na hora que ele, na vida real, ele tem uma dificuldade, porque, poxa, era tão fácil, tão rápido, né? Então, ele tem ansiedade de desempenho. Ele se cobra o que ele vê ali, né? Como teve uma ocasião que a gente teve um problema sério de adolescentes usando Viagra. Sim, eles às queriam vezes ter uma hiperereção, né? Pois é. Aí quando tira, acha que o desempenho está péssimo, está ruim, que está com problema. Não tem nada a ver. Né? Então, é muita desinformação. O brasileiro se automedica, né? Faz coisas assim que não precisava fazer. A gente está complicando a vida, que não precisa, já tem complicação suficiente. Não precisa complicar mais, a gente tem que descomplicar. No campo da educação, como é que... Porque hoje a gente vive num mundo tão maluco, com tanta fake news, com tanta mentira, com marketing pesado para a gente comprar de tudo. E fica cada vez mais difícil, né? Até eu dizia esses dias aqui, o próprio jornalismo, ele meio que mudou. Ele é meio que hoje meio rede social, meio jornalismo, né? Então mudou tudo, assim, e acho que as pessoas ficam confusas, né? Acho que um pouco do trabalho que a gente faz aqui de esclarecimento, que é o que é válido, né? Nem sempre as grandes emissoras fazem o que a gente faz aqui, porque a gente tem um espaço justamente para debater aqui, independente, para dar esse espaço. Às vezes o marketing toma conta de tudo, e aí você não pode falar mal de uma marca, porque, enfim, ela é patrocinada, tem tudo isso, né? Então, esses esclarecimentos, principalmente psicológicos, eu acho que eles são muito importantes, né? Porque a gente é uma avalanche de informação e no final a gente está meio perdido. Vai confundir todo mundo, mesmo os adultos. Por isso que o que está faltando, Jeremias, é foco na vida da gente, nos projetos da gente. Né? Tá faltando gratidão por tudo que a gente tem, pela família que a gente tem. Né? Ao invés de ficar copiando modelos, porque hoje em dia se copia tudo, influencers, o que fazem. Né? Por que essa busca para buscar fora de si um modelo? O modelo está dentro da gente. O que faz sentido para mim? O que me alegra? O que me entristece? E trabalhar nisso na tua vida. Né? Agora, se vive coletivamente. Hoje em dia você briga com a tua esposa, você, digo o modo de dizer, a pessoa coloca tudo, o que o marido fez, o que a mulher fez, todo mundo julga, todo mundo dá palpite. Isso nunca existiu. A gente não ficava falando dos problemas dessa maneira. Né? Então, está havendo mudanças muito, muito drásticas. E todo mundo vive no coletivo. A gente, logicamente, por um lado, vive o eu, assim, muita individualidade também não é muito bom, né? O isolamento que a gente vive, né? Mas esses aspectos que você levantou são muito interessantes também. A gente vai para um rápido intervalo, depois eu quero saber aqui da nossa entrevistada se psicólogo precisa de psicólogo também, né? Eu acho que precisa, eu vou saber depois do intervalo.
Estamos de volta aqui no Alesp Cidadania, você está acompanhando aí, a gente está falando de um tema que é FOMO, né? Na verdade, a sigla em inglês é Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa, principalmente quando você acompanha nas redes sociais os que estão com a vida muito boa, sempre nos melhores lugares, comendo as melhores comidas, viajando para os melhores países do mundo, né? E não tem nenhum problema. E aí fica difícil para a gente se comparar, né? A gente está conversando aqui com a nossa amiga e psicóloga, já conhecida de todos vocês, a Anaí D'Amico, e eu queria falar um pouquinho mais como é que a gente trata disso, né? Você falou um pouco de autoaceitação, eu queria, por favor. Olha, o que eu tenho de bom, né? Então a gente tem que fazer sempre aquela reflexão das qualidades e do que eu quero melhorar na minha vida. Então, o que você quer melhorar na sua vida? Na sua vida, porque não tem nada a ver com a vida dos outros. Uhum. A gente pode buscar inspirações, né? Mas o foco da gente tem que ser na nossa realidade, no nosso dia a dia. Sim. Então, você tem que ter os seus hobbies, né? Você tem que valorizar aquilo que você tem, correr atrás daquilo que você gostaria de melhorar, né? Valorizar as relações familiares, não se expor tanto, né? Saúde mental, a gente precisa também de um exercício físico, onde você vai liberar as endorfinas, as serotoninas aí da vida, dar uma sensação de bem-estar e aquela sensação de você estar se cuidando. Né? Isso é muito importante. Agora, por que a gente, eu não sei se é uma questão do ser humano, não sei se é do brasileiro, acho que é do ser humano. A gente é tão difícil de dar um elogio. Às vezes a gente passa, eu já ouvi falar que assim, elogio tem que ser sincero. Também elogiar que você está maravilhosa e não é, todo mundo percebe que é falso. Mas acho que a gente elogia pouco, né? Porque quando a pessoa chega e elogia e fala, nossa, você faz esse trabalho tão bem, aquilo parece que por anos a gente leva aquilo dá um gás, né? Mas a gente elogia pouco, acho que a gente tinha que elogiar mais, né? Sinceramente, né? Então, eu elogio muito, justamente, tal seria, né? Eu sei do quanto isso é bom. Um bom dia, você não precisa nem elogiar. Se você olhar para uma pessoa e falar bom dia, pô, você tá alegre, você tá bem, você muda a realidade da pessoa naquela semana. Sim, mas por que a gente elogia pouco? A gente está sempre cobrando as imperfeições do outro. Primeiro que a gente está muito voltado para a gente, o individualismo. Mesmo. Não está nem vendo o outro. Você nem vê direito o outro e muitas vezes o outro causa incômodo pelo individualismo que a gente está desenvolvendo, até pelo isolamento causado pelas redes sociais. Sim. Obviamente que não é todo mundo, tem gente que... Porque temos também o JOMO, que é o Joy of Missing Out. É a alegria de estar fora de tudo isso. Uhum. São pessoas que gostam mais do silêncio, da introspecção, né? de solidão até, solitude, ou às vezes até solidão. Então são pessoas que gostam de ler, que gostam de ir a um teatro, a um cinema, pega a esposa, o namorado e curte um restaurante, não estão ligados assim 100% nas redes sociais no que está acontecendo. Uhum. Né? É JOMO? Joy? JOMO, Joy of Missing Out. Ah, legal. O prazer de estar fora e o outro é o medo de estar fora. O medo de estar fora, exatamente. Mas aí são dois, o prazer de estar fora também, você acha que é um extremo ou não? Não é um extremo. Não, são pessoas que cuidam da saúde mental, porque para elas faz mal. Uhum. Já perceberam rapidamente que estavam perdendo muito tempo com isso. Se você notar, Jeremias, não sei você, mas já aconteceu comigo muitas vezes. Eu começo a rolar o feed, começo a ver coisas engraçadas. A linha infinita. Quando eu olho, eu estou há 2 horas lá e não me dei conta. Mas é porque isso foi programado para isso. Porque um cara falou, por que tem que ter fim? Vamos fazer infinito. Isso. E aí... Isso mexe com a tua química cerebral. Com o teu centro de prazer, porque você tem prazer naquilo. Né? Você está vendo como também pode mexer muito com a tua saúde mental, ver tantas notícias horríveis, alarmantes, tristes. Mas você acha que dependendo da geração, a pessoa pode ficar mais viciada ou não nesse feed infinito aí? Eu acho que depende do teu momento de vida, do teu jeito de ser, porque essa geração Z, ela já nasceu na tecnológica. Ela faz tudo no celular. Né? Então, para eles é uma coisa normal, já faz parte às vezes, deles. Vem a notificação, eu não sei nem se eu coloquei alguma coisa, e ele pergunta assim, quer dar um tempo, alguma coisa, Quanto tempo que você já está online, você já está né? bastante, né? Aí dá aquela raiva, né? Sai daqui, né? E você quer continuar, né? Mas assim,
Essa questão é um vício como qualquer outro, né? Sim. E a gente não percebe, né? Quando vê, já está... Percebe. O outro percebe. Ah, você está bebendo demais, está fumando demais, tá não sei o que lá. Está muito na rede social. A gente mesmo acha que está tudo bem, né? Exatamente. É por isso que quando você nota, quando cai tua ficha, quando aquilo passa a te incomodar, que é a hora que você começa a promover mudanças. Né? Então, dificilmente a gente vai sair totalmente das redes sociais, porque você fica por fora do mundo se você... Né? Se uma pessoa chegar para você e falar assim, eu não tenho Instagram, Facebook, nada. Você fala, nossa, chama atenção. Mas o que pode dar prazer no corpo da gente? Porque assim, beber dá prazer, fumar dá prazer, comer dá prazer. Mas assim, comer demais dá prazer. Às vezes a gente fala, ter que largar de tudo isso daí é difícil, né? O que a gente pode buscar que, sei lá, em relação a hormônios, é alguma realização? Porque, o dia inteiro de trabalho, a pessoa que está acostumada a sair para fumar um cigarrinho, para ela é difícil, ou para o que bebe. E a rede social é outro vício, né? Como é que a gente troca esses vícios ruins? Tem vício bom? Vício já diz que não é bom. O vício é a dependência, né? Que você não consegue largar, né? Isso. Quando alguma coisa domina você, começa a complicar. Também você ir na academia e ficar, só fala disso o tempo todo, começa a ficar chato, né? Vigorexia. O cara não consegue ficar um dia sem fazer musculação. Já vi casos assim que a pessoa... Eu falo, essa pessoa está insuportável, porque o tempo todo ela só fala disso, a rede social dela é disso, ela só fala de alimentos, de suprimentos, e lá não tem outra conversa. Também já é um outro vício ruim, né? Então, os nichos, você percebe todo mundo falando muito de muitas coisas, de si, daquilo, eu sou o melhor em tudo. Isso tem muito nas redes sociais. Agora, você acha que... Estou te falando aqui das questões que nos dão prazer em relação ao amor. Eu já vi uma frase esses dias que fiquei refletindo, que o amor é mais do que você dá, do que você esperar receber. Que as pessoas estão, estou sozinho, mas não recebo... tem a síndrome do ninho vazio, as mães que os filhos falam, estou tão sozinha, né? Mas o amor tem muito mais a ver com o dar, né? Sei lá, você visitar uma instituição, sair visitar um amigo, dar alguma coisa, e parece que ficar esperando aquela visita, aquela coisa, aquele consolo qualquer, às vezes não vem, né? Muitas vezes não vem. Né? Então, acho que é muito de você também poder oferecer alguma coisa naquele momento que você está... Se a gente pudesse fazer isso, um pouquinho que fosse, uma vez por semana, se todo mundo fizesse isso, muitas pessoas não teriam tantas carências, tantas necessidades, né? Mas eu acho que é a própria evolução do mundo mesmo, a gente ficar tão fechado em si, na gente mesmo, sabe? Tá uma coisa assim... E o tempo bom tempo, eu estou lembrando aqui do tempo que você passou no SBT lá no Casos de Família, aquele tempo no começo assim, era muito televisão, né? E aí hoje tem tudo na rede social, né? E nas redes e tudo mais. Com tanto tempo que você passou lá, o que você aprendeu um pouco do ser humano? Porque foram tantas pessoas que você o tempo todo dava indicações e falava. O que você via de muita carência nas pessoas assim? Bom, eles tinham carências, assim, também sociais, né? De educação, também, claro. Eles passavam mais necessidades, era um público mais carente, né? Mas os problemas são sempre iguais. O que eu notei lá é que os problemas são realmente universais, os problemas do ser humano, né? O que muda é a maneira de lidar. Então, uma pessoa que tem uma classe social, né, que é uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida de uma classe alta, ela pode ter o mesmo problema que eles têm, mas ela não vai lá se expor. E alguns dizem que até é maior, porque assim, quando a mãe que tinha 8 filhos, não dava tempo dela, ela tinha que trabalhar e fazer tudo ao mesmo tempo e cuidar de tudo. Às vezes você tem um só, mas assim, a própria condição, países mais desenvolvidos também tem problemas altos de suicídio, de depressão, e são desenvolvidos. Violência doméstica, a gente acha que é só nas comunidades, e eu não atendo mulheres de classe altíssima que sofrem com isso. Então, a gente vê que os problemas são sempre os mesmos. Por isso que o programa chegou uma hora também que não tinha mais nem assunto, porque 19 anos de um programa diário para falar sobre os conflitos humanos, porque é sempre a mesma coisa. Não muda, tem conflito novo agora com as redes sociais, o FOMO, o JOMO, não sei o quê, mas... né, gira em torno do quê? Do teu jeito de ser, de como as pessoas estão evoluindo ou involuindo. Né, a gente nunca esteve tão conectada com o mundo inteiro e nunca sentiu tanta solidão.
A gente nunca teve tanta informação e nunca vi tanto adolescente falando tudo errado, escrevendo tudo errado. Então é um mundo que virou um paradoxo. Tem um lado bom, eu acho muita coisa boa, sim, porque eu na adolescência procurava tanta informação, busquei muita coisa em livro, né? Eu tinha Barça na minha época. Então. Hoje você tem informação em mais rápido, segundo. Né? Então, não tinha muita... Hoje tem muita informação, mas ao mesmo... eu gosto, por exemplo, que hoje você tem a vida das pessoas, você vê, às vezes, um empresário, ele contando ali tudo. Então, isso é uma coisa que há 20 anos a gente não... como que é a vida dessa pessoa que tem uma aposta? Hoje a gente sabe, então nesse aspecto é muito bom as informações. Só que, ao mesmo tempo, a gente está se isolando, né? E esse isolamento também... O problema também é que nós somos... dentro da nossa evolução aí de milhões de anos, né, a gente até dentro da história, até pouco tempo a gente era caçador-coletor, né, a gente tinha necessidades básicas. E ainda temos. Aí a gente tem, de repente, isso é tão geométrico, né, passa de 2 para 4, de 4 para 8, que a gente fica difícil. E aí essa questão que a gente começou a falar aqui do FOMO fica cada vez mais ansioso, porque daqui a pouco com inteligência artificial, eu falei, será que eu vou acompanhar tudo isso? Meu Deus do céu, né? Você fala, eu não vou dar conta de tudo isso, é muito para mim, como é que eu vou conseguir assimilar tudo isso, fazer uso de alguma coisa aí do que eu estou vendo para me favorecer? Então gera uma ansiedade assim, sabe, que tudo é muito maior do que você. E isso, é claro, que não te deixa bem, não te deixa legal. Olha, eu acho maravilhoso. Rede social, internet, a gente tem informação, a gente é curioso, tem curiosidades, você sabe tudo que você tem curiosidade e vontade de saber rapidamente, né? Então, você tem como fazer um ótimo uso daquilo. E mesmo as redes sociais, mas com mais cuidado, com mais parcimônia, sabe? Pensando um pouco mais na sua vida real. É o real e virtual. O grande problema está sendo esse. A gente está muito no virtual e está deixando de viver relações reais, né? O olho no olho, o toque, o cheiro, sair, conversar, sair com amigos, uma turma, né? Olhar mais para os teus filhos, olhar o que seus filhos estão vendo nas redes sociais, na internet, que isso é muito complicado e perigoso. Então a gente tem que saber, pai tem que saber falar não, os pais têm que saber falar não, agora chega. Mas também a gente vê um medo que os pais têm de chocar filho, de traumatizar filho, sabe? Então, tem muita mudança que teve que não tá legal. Eu vi uma frase do pessoal do Safe, de segurança, acho que Safe Child, ou Child Safe, eles diziam assim, olha, você deixa seu filho eu tenho que ir na praça às 3 horas da manhã, você deixa? Internet é a mesma coisa, então assim, você não pode deixar ele num território, é virtual, mas é a mesma coisa. É desconhecido. Né? É desconhecido. Você então, não sabe quem acessa seu filho, não tem nada demais. Que até uma certa idade você reduzir e fiscalizar, né? Exatamente, não tem que ter medo de fiscalizar, não tem que ter medo de ter autoridade. Somos amigos dos nossos filhos, nós não somos amiguinhos dos nossos filhos. É uma relação vertical. Eu mando, sabe? Não é massacrar filho, não, pelo contrário. Mas o filho tem que sentir o teu pulso firme. Sim. Você pode contar com a mamãe, com o papai, a gente sabe melhor do que você o que é bom. Em casa tinha listinha na geladeira. Fulano limpar a cozinha. Eu já levantava meio assim, tomara que não seja a cozinha hoje, mas minha mãe era assim, ela saía para trabalhar e botava listinha. Mas a gente se ocupava o tempo todo, né? E a hora que voltava tinha fiscalização. A gente falou sobre exercício físico, falou de outras questões. Hoje está muito comum também o pessoal falar de meditação, mindfulness. Não sei se você indica no seu consultório. Indico, acho muito legal. É parar um pouco assim para deixar... Sossegar sua sedimentar mente, um pouco as coisas, Para sossegar sua mente, nós temos muitos ruídos. Né? As pessoas têm muita dificuldade de meditar, porque ela não consegue parar fluxo de pensamento. Tudo é muito acelerado, estamos muito acelerados. Né? Por isso que passear num parque descalça, fazer meditação, aprender exercícios de respiração é maravilhoso. E isso também é bom, a gente tem na internet, no YouTube, você tem vídeo que te explica tudo. Né? Você pode fazer sozinha. Eu não sabia, mas a respiração realmente acalma a gente. Se a gente fizer aquele tal do 4, 7, 8, né? Inspira, isso, segura 7, solta em 8, tanto. Né? Tem outros 4. E parece que é bom mesmo, uma coisa rápida assim. Você tira o foco da ansiedade. Isso a gente indica em crise de ansiedade,
Mas sempre funciona. Para síndrome do pânico, o pessoal também fala de olha 5 objetos, né? Porque você começa, o seu cérebro começa a entrar no... Pega na sua roupa 5 cores diferentes, o tecido, pelo tato, porque você tem que tirar o foco, porque eu já tive uma crise de ansiedade. É incrível. A crise de ansiedade, ela se assemelha à crise do pânico, não? Sim, é uma crise de pânico. Certo. Né? Eu comecei a sentir uma taquicardia. Aí eu parei e comecei a prestar atenção nas batidas do coração. Nisso eu comecei a sentir o meu lábio formigar. Aí eu comecei a respirar muito rápido, eu hiperventilei e ficou tudo adormecido. Eu falei, eu estou tendo um infarto. Fui correndo para o hospital, me despedi da minha filha, falei, filha, não sei se eu te vejo de novo. Aí o médico olha e fala, não é nada disso. Porque a gente é dramática, ainda mais filha de italiano, drama, falei, não vou voltar. Eu cheguei lá, pressão normal, tudo normal. E quando ela falou, olha, a senhora deve estar com uma crise de pânico, na hora eu aliviei. E é o que eu falo para os pacientes, né? Veja, você vai passar por isso, você está sentindo isso, não vai acontecer nada, você não vai morrer. Vem aqui, fica comigo, vamos focar na respiração, vamos respirar juntos, não sei o quê. Acabou. Muito bom. Você falou em rede de apoio, né? E a gente está, o nosso tema aqui tão ligado à internet, como que a gente está o tempo todo na internet. Eu queria que você falasse, para a gente encerrar, essa questão da rede de apoio. Às vezes tem alguém na família, ou está depressivo, ou às vezes não presta atenção, ou é um idoso que está sendo meio que deixado de lado, né? Como é que é essas coisas? Porque às vezes também a intimidade a gente não sabe muito bem como tratar e já... Ou aquela mãe que já é super protetiva, aí o filho, não quero isso, já sou adulto. Ou às vezes é uma outra relação que a gente, sei lá, manda para o WhatsApp, mas é uma mensagem que a pessoa não vai gostar. Como que é essa? Estou aqui para te ajudar a hora que você precisar, sem tentar impor muita coisa, é mais por aí? Então, a rede de apoio é tudo na vida da gente. É a família e são os amigos, né? Então, quando você nota que a tua amiga tem um comportamento diferente, por exemplo, quando está na presença do marido, começa a prestar atenção, conversa, né? Ou se você nota que um amigo, teu filho, teu pai, está muito introspectivo, está muito nervoso, qualquer coisa que acontece é amplificada, entende? Começa a pesquisar o sono, a alimentação, você começa a notar sintomas de depressão, né? E a pessoa não fala, então às vezes precisa pegar na mão, pai, vamos lá, vou marcar um médico, eu vou com você. Isso é rede de apoio, né? É você olhar para o outro com atenção, ter olhos avisados, ter uma escuta ativa, né? Quando você eu nunca achei que a gente usar esse termo, escuta ativa, né? Porque a primeira vez que eu vi, eu falei, gente, mas escuta já é escutar. Mas tem toda a razão, porque uma coisa é achar que está ouvindo, mas ativo, né? É realmente ouvir. É você escutar o outro sem ficar ensaiando a resposta que você vai dar. Você está ouvindo o que a pessoa está falando para você. Sim, é a parte do mindfulness, aí você está mais presente no que está acontecendo. Isso é interessante porque acho que fecha bem o nosso tema, porque às vezes a pessoa fala assim, mas por que eu vou sair dali? Que tem tanta coisa interessante na internet, né? Eu estou vendo um vídeo de outro país, coisa engraçada, e às vezes nem é só para diversão, mas eu também estou estudando. Por que eu vou ter que falar com a pessoa que eu não tenho muito interesse? Talvez é um pouco por isso aí. A gente, numa conversa, seja na família ou nos amigos, olhar a pessoa, nem viu que a pessoa trocou o cabelo, né? A pessoa pintou o cabelo, chega em casa, ninguém nem percebe mais. Olhar se a pessoa... triste, né? Se a pessoa tá depressiva ou está alegre, sim, combinar uma coisa, uma viagem, né? A gente está falando um pouco. E acho que é um pouco por aí. Essa curiosidade, essa observação, essa calma. Interesse. Esse interesse, desenvolver, né, o interesse por quem está do teu lado, por quem convive com você, né? E mesmo seus amigos, no trabalho. Ao invés de fazer só assim, é fazer aquele movimento um pouco mais para fora, se abrir um pouco mais para a vida. É verdade. E a gente tem tudo para ser feliz, é só a gente ir mais para o real, né? O virtual é interessante, mas nada é tão interessante quanto a tua vida real. E vida passa num minuto, a gente precisa aproveitar. Conversa com seu pai, com a sua mãe. Às vezes você vive 30 anos com o seu pai e sua mãe, e você de repente eles falam uma coisa e falam, nossa, eu não sabia disso, lá do passado, de onde ele veio, as coisas que ele passou, né? Às vezes morre e a pessoa fala, pô, você nem sabia. Alguma pessoa chega e fala, meu pai, minha mãe fez isso, porque faltou conversa, né? Exatamente. Sabe o que eu acho muito interessante, Hermes, para a gente, não sei se está finalizando, mas é uma coisa muito legal.
fazer a prática das 10 gentilezas. Opa, isso é legal. Vamos fechar com isso, então. Muito legal. Eu sou adepta disso. Então, eu procuro fazer 10 gentilezas diariamente. E não é nada do outro mundo. É você falar um bom dia, é você fazer um café e oferecer, é você falar, nossa, você tá bonita, ou você tá triste. Mas nessa correria 10 dá tempo? Tô brincando. Dá, você faz 20, é muita coisa. Você faz mais. Ah, é? Porque não são grandes atitudes. Entendi. A gente não pula montanha, a gente pula pedrinha. É verdade. É assim que a gente vai chegando mais perto das pessoas. Isso é um exercício de ser humano. É. Bom, bem no seu legal. caderninho, se você tem o costume de fazer um diário, tem um ditado que diz assim, ao sair, acho que era coisa, ao sair, prepare... Era uma estratégia militar. Quando você vai, ao sair, planeje o que você vai fazer. Ao voltar, analise o que você fez. Então, tem gente que leva isso assim no diário, né? Primeiro eu planejo o meu dia, quando eu voltar, já põe no planejamento aí, fazer 10, como é que é? 10 gentilezas. 10 gentilezas. E o poder do elogio que você citou logo no início da nossa entrevista. É muito importante você elogiar. Não é bajular, é você reconhecer a qualidade do outro e falar. Já faz parte das 10 gentilezas. Você já pode riscar essa aí se você fez um elogio. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença. Espero que seja várias outras, né, aqui na casa, porque você é muito querida e as pessoas aqui gostam muito de você e na nossa audiência também. Eu fico muito agradecido e acho que a nossa audiência também. Obrigado. Ai, que bom. Agradeço. Que ótimo. E se obrigado por mandar esse tema aqui pra gente. A gente vai tratando dos temas que vocês vão mandando aqui ou nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima edição.